Bom, boa noite, meninos. Sejam todos bem-vindos na nossa aula do dia 14/6, às 21 horas, né, na verdade. Como de praxe, a gente vai fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós já havíamos conversado com vocês na aula anterior, para depois a gente dar sequência dentro da nossa matéria, ok? Bom, só para a gente poder ilustrar, deixa eu ver se eu consigo passar a nossa planilha aqui. Deixa eu ver aqui como é que é de novo. Nem lembro. Deixa eu ver aqui. Acho que vai faltar uma aqui. Não é isso, não. Depois eu passo aqui para vocês, porque não vai faltar. Bom, na aula passada, nós iniciamos para vocês, né, referente à Lei 10.406, de 2002, né, a lei que refere-se ao nosso Código Civil. E ela trata, justamente nessa parte geral, né, a parte inicial no Código, no livro 1, né, voltado às pessoas, no título 1 das pessoas naturais e no capítulo 1 da questão voltada da personalidade e da capacidade civil das pessoas. E nós falamos para vocês, né, a partir do momento que nós abrimos o nosso código, o artigo 1º relaciona a questão voltada à capacidade, dizendo o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Só que a gente observando esse artigo, tá, ele não descreve o que é capacidade propriamente dito, né? Só menciona que toda pessoa é capacitada, mas vem a indagação: será que realmente toda pessoa é capaz de exercer todos os seus atos da vida civil nesse sentido? E, e vai ao contrário justamente no capítulo, né, dentro do tema do capítulo, que fala primeiro sobre personalidade e depois sobre capacidade. Para a gente retratar a questão da personalidade, nós temos que nos reportar ao artigo 2º, dizendo o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Se a gente observar esse artigo 2º, também não descreve o que é personalidade. E simplesmente determina quando é que se dá início a essa personalidade, que é a partir do nascimento com vida. E essa condição, né, ela prevê a questão do indivíduo após o nascimento com vida. Então, o nascituro, que é o feto, propriamente dito, ele não tem personalidade, ele tem, na verdade, uma expectativa a se tornar um sujeito com direitos e obrigações, que só vai se concretizar a partir do momento que a pessoa vier a nascer com vida. O nascituro também é um outro sujeito que também não possui personalidade. Por quê? Porque é um indivíduo que, ao nascer, já está, né, falecido, já está morto. Então, ele também não tem condições de se tornar um sujeito com direitos e obrigações. Como a própria lei prevê, só tem essa condição a partir do seu nascimento com vida. Mas, na segunda parte, prevê em relação ao nascituro, né, que existe essa expectativa, né, a se tornar esse sujeito com direitos e obrigações a partir do nascimento com vida nesse sentido. Agora, mas o que é a tal da personalidade? Bom, nós já vimos na aula anterior, personalidade é quando a pessoa adquire direitos e obrigações. Então, essa aquisição desses direitos e deveres, né, previstos, né, de todos os atos da sua vida civil, se dá a partir do momento que a pessoa venha a nascer com vida. Já a capacidade é quando a pessoa pode o quê? Exercer tais direitos e tais deveres. Ou seja, ele só vai poder exercer essa condição se, por exemplo, ele atingir a maioridade civil, que é a partir dos 18 anos completos, né? Mas, como a lei diz em seu artigo 1º que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ela, na verdade, não pode ser levada muito ao pé da letra. Por quê? Nós sabemos que nem todas as pessoas ainda não alcançaram essa plenitude de capacidade ou ainda nem terão condições de alcançá-la. Então, essa questão de dizer que toda pessoa é capaz significa que todos têm o quê? A oportunidade de alcançar tal condição. Então, a lei oportuniza, a lei dá a condição para que todos possam o quê? Almejar esse alcance. Agora, sabemos muito bem que nem todos ainda terão essa condição ou mesmo
não alcançarão essa condição, ou até perderá essa condição também, dependendo da situação que nós vamos colocar logo mais à frente. E essas condições que nós vamos mencionar está elencadas no artigo 3º, artigo 4º e no artigo 5º do nosso Código Civil, né, da nossa lei da 10.406 de 2002, que a gente vai passar agora a comentar a respeito. Em relação ao artigo 1º e o artigo 2º, ficaram alguma dúvida entre vocês ou não? Só para eu poder... Não, professor. Para mim, não. É bem legal a outra aula, então deu para entender. Aham. Ah, que bom. Então tá bom. Então podemos seguir à frente, né? Então vamos ver se eu consigo agora, então, partilhar com vocês o nosso próximo assunto aqui, para facilitar justamente o entendimento, tá? Só um pouquinho só. Vocês estão enxergando, sim ou não? Sim. Sim. Ficou, né? Apresentável, então tá bom. Bom, então dando sequência, então, minha gente, a gente vai falar um pouquinho do artigo 3º, tá? Diz o seguinte: artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quem? Os menores de 16 anos. Então, na questão da idade, como está frisando ali, todos aqueles indivíduos que se encontrarem abaixo dos 16 anos são considerados como absolutamente incapazes. Ou seja, esses indivíduos por si sós não podem exercer os atos da sua vida civil. É necessário, então, que tenha esses indivíduos uma representatividade perante esses atos. E essa representatividade, geralmente, é instituída por quem? Para quem, na verdade, né? Aos seus tutores naturais, no caso, os próprios pais, nesse sentido, né? Ou aqueles que detêm a guarda desses indivíduos. Então, vamos seguir agora aquela observação que está logo abaixo, dizendo o seguinte: os absolutamente incapazes possuem direitos, porém, não podem exercê-los direta e pessoalmente, pois os atos praticados por eles são atos nulos. O que significa isso? São aqueles atos que não geram quaisquer efeitos, quer dizer, não tem validade alguma, quando praticados por eles mesmos, né? Para que isso ocorrer, é necessário que estejam o quê? Devidamente o quê? Representados por quem de direito, ou seja, através dos seus representantes legais. Como falei agora há pouco, quem naturalmente possui essa representação em relação a esses menores? São os próprios pais, né? Os pais são seus tutores naturais. Os pais que detêm toda a responsabilidade perante a esses menores. Então, caso um menor queira, né, fazer alguma manifestação de vontade, né, ou manifestar algo a respeito, para ter alguma validade perante a ordem civil, é necessário que eles estejam aqui devidamente representados por quem de direito, ou seja, tem um representante legal. E esses representantes legais, no caso, tá, recai justamente aos pais, né, essa representação, ou aqueles que detêm, né, um certo domínio sobre esses menores, né, ou, como falei agora há pouco, a guarda em relação a esses menores, tá certo? Então, justamente aquela condição falada lá no artigo 1º, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, já o artigo 3º já vai o quê? Desmistificar essa plenitude dessa condição. Por quê? Porque existem as pessoas que são consideradas como absolutamente incapazes, né? E quem se encontra nesse perfil é justamente aqueles que estão abaixo dos 16 anos. Ok? Alguma dúvida aí? Ok. Não. Então, atente para a seguinte situação que eu coloquei agora há pouco na observação, tá? Quem são absolutamente capazes? Os abaixo de 16 anos. Então, eles por si sós não podem o quê? Atuar por conta e risco próprio. É necessário que eles tenham o quê? Para ter validade aos seus atos, um representante legal. Pois o ato praticado por si só, pelos absolutamente incapazes, são atos nulos. O que significa isso? São atos que não geram qualquer efeito, não tem validade alguma. Certo? Então, essa é a primeira consideração que a gente faz, seguindo o que está no código aqui, no artigo 3º, nesse sentido. Então, absolutamente incapazes são todos aqueles menores abaixo dos 16 anos.
Bom, seguindo a nossa condição, né, dentro da legislação, vamos mencionar agora o artigo 4º, tá? E o artigo 4º, ele muda um pouquinho a sua concepção. Nós não vamos mais falar dos absolutamente incapazes, mas sim dos chamados relativamente incapazes. Então, dizem lá o artigo 4º, tá? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem? Vem lá a primeira situação, inciso 1. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Então, todos aqueles indivíduos compreendidos entre 16 e 18 anos são considerados o quê? Relativamente incapazes. O que significa isso? Bom, talvez pela idade, né, pelo esse item do inciso 1, talvez não tenha muita representatividade na característica dessa condição, tá? Só uma questão da faixa etária mesmo que foi colocado. No outro anterior, né, todos aqueles que estão abaixo de 16 são considerados como absolutamente incapazes, ou seja, o ato praticado por eles são atos nulos. Já entre os relativamente incapazes, existe uma diferenciação referente à questão do seu ato. Bom, como foi falado, os compreendidos de 16 e 18 anos fazem parte dessa característica, né, dessa condição. Só que talvez não faça uma devida representatividade dela. Talvez no inciso 2, isso venha facilitar justamente esse entendimento dos seus atos nesse sentido. Tá bom? Então, vou já partir para o segundo, para a gente poder justamente ilustrar melhor essa condição. Diz lá o inciso 2, então. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aí. Vocês sabem o que são ébrios habituais ou não? Não faço ideia. Não. Alguém mais? Não, não sei. Também não sabe? Pessoal, ébrios habituais têm a mesma conotação dos viciados em tóxicos, porém em outra substância, no caso o álcool, tá? São aquelas pessoas que têm um vício ao álcool, à bebida. Nós chamamos de alcoólatra, tá? Então, os ébrios habituais são aqueles indivíduos que bebem constantemente, né? Tem um vício, é uma questão de patologia, é uma doença, na verdade, tá? Então, imagina o seguinte, esse indivíduo, né, que se encontra nesse estado, vamos dizer assim, de vício à bebida, né, como alcoólatra, começa a trazer alguns problemas para dentro da família, né? Por exemplo, a questão de violência, né, que é muito comum hoje a gente também observar isso na sociedade, né? A questão de prejuízos financeiros, né, por causa da bebida, e etc, etc. Quer dizer, vai trazer N situações, né, desagradáveis, né, e de problemas, né, perante a família, familiares e assim por diante. E ao constatar isso como um vício ou como uma situação permanente, o que acontece? A família se sentir lesada ou mesmo prejudicada pelas ações provocadas por esse sujeito pode requerer o que em relação a isso? A sua interdição, ou seja, interditar esse sujeito, deixar essa pessoa inativa em relação ao quê? Aos atos perante as condições civis que esse indivíduo possuía. Então ele perde justamente a condição de poder exercer por si só os atos da sua vida civil. Então ele pode ser um maior de idade, por exemplo, não precisa estar entre 16 e 18 anos, ele pode estar além dos 18 anos, nesse sentido. Como pai de família, de repente, né? E aí o que acontece? Uma vez que ele se apresenta como um viciado em tóxico, ou mesmo como alcoólatra, né, como ébrio habitual, como está colocado aí no inciso, a pessoa pode perder justamente essa condição, esse poder, né? E no caso tem que fazer o quê? Nomear um assistente legal, onde a pessoa vai ser o quê? Assistida. Então, lá no inciso, no artigo 3º, por exemplo, eu falava sobre os absolutamente incapazes, lá eles tinham o quê? Um representante legal. Nesse caso aqui, eles vão ter o quê? Um assistente legal. Pode ser qualquer um juiz que vai nomear uma pessoa mais apropriada, né, em relação ao sujeito. De repente, como eu falei, é um pai de família, pode ser nomear a esposa como seu assistente? Pode. Né? Uma outra pessoa, um filho que seja maior de idade, plenamente capacitado? Pode. Né? Então, quem vai nomear vai ser um juiz, né, uma vez que a família pleitear justamente essa interdição desse sujeito. Tá?
Por quê? Porque o ato praticado por esse sujeito, uma vez interditado, não é um ato mais um ato nulo, como existia lá no artigo 3º, para os absolutamente incapazes, mas sim um ato que anulável. É diferente. Como eu falei, o ato nulo não gera efeito imediato. Né? A partir do momento que a pessoa provoque o ato, como ele é absolutamente incapacitado, né, o ato dele é nulo, já não gera efeito imediato. Para ter efeito é necessário que tenha o quê? Um representante legal. Nesse caso, o ato é anulável, ou seja, o ato dele tem até um certo efeito, tem até uma certa validade, porém poderá perder essa eficácia dessa validade se alguém se sentir lesado ou prejudicado, caso esse ato não for o quê? Ratificado, ou seja, não for já dado conclusão a essa condição por uma pessoa que esteja devidamente aqui, assistida, ou seja, através do seu assistente legal nesse sentido. Então, como diz lá o artigo, a observação do artigo, lá, coloquei lá, logo abaixo lá, os relativamente incapazes exercem seus direitos e deveres direta e pessoalmente, até que alguém possa se sentir lesado ou prejudicado por atos praticados por aqueles, tornando assim seus atos o quê? Anuláveis. Para que ocorra de forma absoluta seus atos, quer dizer, válida nessa condição, é necessário que eles estejam o quê? Devidamente assistidos por quem de direito, ou seja, através do seu assistente legal. Então, essa é uma prerrogativa que se tem referente a esses indivíduos que se encontram como relativamente incapazes. Então, vou citar um exemplo aqui, né, para poder justamente ilustrar essa condição. Então, vocês imaginam o seguinte, um indivíduo que é pai de família, tá? E ele se encontra justamente interditado pela condição de ele ser um alcoólatra, como eu falei agora há pouco, de acordo com o inciso 2 ali, tá? Ele está interditado. E o seu assistente legal é alguém da família, por exemplo, a sua esposa, tá? Mas passa um tempo, um bom tempo, na verdade, e a pessoa não põe mais nada de álcool na boca, quer dizer, não está sob efeito algum referente à questão do álcool, né? No qual ele era viciado. E ele resolve fazer, de repente, um negócio jurídico, tipo, vender o carro da família para construir um determinado valor, tá? E ele resolve fazer essa venda, tá? Dentro dos parâmetros normais, né, de compra e venda, né, dentro dos critérios preço de valor de mercado, né, a pessoa que vai ter a aquisição desse carro vai adquirir de boa fé, pagar certinho, tudo dentro das conformidades de um contrato, vamos dizer assim, né, de compra e venda. Aí eu pergunto para vocês, tá? Este negócio jurídico é válido, sim ou não? O que vocês responderiam para mim? Não, Não, porque a porque esposa dele não assinou. Se a esposa dele... dele não assinou que ela é responsável juridicamente por ele, se ela não assinou nenhum papel falando que ela concordou, que ela sabia, não vale. Então não é válido. Para mim, não. Ok. O que mais? Então, ali está escrito que os relativamente incapazes exercem seus direitos e deveres direto e pessoalmente até que alguém possa se sentir lesado. Uhum. E Tá, aí? então essa esposa, ele é assistido pela esposa. E aí? Ai, não sei. É porque ele... Tá, mas se fosse uma pergunta de prova, o que você responderia para mim nesse caso? Sim ou não? Vale? Por quê? Justifique. É igual lá passada, como que raiva. Peraí, eu tô pensando, calma aí. Pode mais alguém manifestar, não tem problema. Não é só ficar Ana, não. Tainá? Vocês entenderam a pergunta, né? Sim. Senhor, qual foi a pergunta? O senhor pode repetir? Lisla, é o seguinte, a pessoa, né, resolve fazer um negócio jurídico, tipo uma venda de um carro da família, ok?
E ele resolve fazer essa venda dentro dos parâmetros legais, né? Um contrato normal, tipo, né, colocar preço no mercado, estipular a entrega do produto, né, o preço, né, pagamento, tudo certo, a pessoa que vai comprar vai ter uma aquisição de forma bastante de boa fé, tudo certinho, né? Só que a minha pergunta é o seguinte, essa realização desse negócio é válido, sim ou não? Justifique. Bom, considerando que tá falando ali que eles são incapazes, eu acho que não. Não, por quê? Eu acho que se ninguém se sentiu, igual ele fala, lesado ou prejudicado, os atos deles não vai ser anulável. Não, pera. Hã? Ah, tá. Então, se alguém se sente prejudicado, esse ato vai ser anulável. Certo. Enquanto isso, não é. Uhum. Mas ele tem que estar devidamente assistido. Aí tá escrito ali embaixo. Isso que tá me deixando confusa. Que fala ali que para que ocorra de forma absoluta, é necessário que ele esteja devidamente assistido. Ah, eu acho que se for feito tudo certinho, assim, ninguém foi prejudicado, eu acho que tá certo. Ai, não sei. Eu tô falando que tá certo, mas acho que eu tô errada. Tô meio certo, meio errado, é isso? Tô falando até igual aula passada, assim. Pessoal, veja bem, tá? Até então, né, o negócio pode até ser realizável, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque está todo mundo fazendo dentro da conformidade que a lei prevê, né? Vamos dizer assim. Porém, ela não é absoluta. Por quê? Para ela se tornar realmente ratificada essa condição, quer dizer, confirmada essa condição, tem que ter o quê? A anuência do assistente legal, no caso da esposa, não é verdade? Isso não estou falando a questão do impedimento legal, não, tá, gente? Isso é uma questão de incapacidade agora, tá? Isso é uma outra coisa. Aquilo que nós estávamos falando na aula passada é naquela restrição que a lei impõe, por exemplo, a bens imóveis. Não vamos confundir com isso, não, tá? Isso é um impedimento. As duas pessoas podem ser plenamente capacitadas, não está interditado nem nada, né? Porém, para ter a anuência dessa venda, aliás, para ter a ratificação dessa venda, tem que ter o quê? A anuência dos dois. Quer dizer, os dois têm que concordar. Caso contrário, para bens imóveis, a lei impede, certo? Agora, aqui no caso, é um bem imóvel, é um carro, é diferente. Nesse sentido, basta poder fazer justamente, quer dizer, o proprietário do carro, vamos supor, o marido que está no nome dele, vamos dizer assim, que faça justamente essa compra e venda, sempre de licença ou anuência da parte contrária, da esposa. Agora, como a pessoa se encontra interditada, é diferente. Por quê? Porque aqui não é uma questão da incapacidade do sujeito, porque ele está interditado, né? Ele não está, por mais que ele esteja dentro das suas condições, né, senis, né, tá dentro da sua raciocínio, tudo certinho, tá? Mas ele se encontra interditado. E nessa condição, a ação dele não é absoluta, é relativa. Porque se alguém se sentir lesado ou prejudicado por o ato praticado por ele, né, vamos supor, um dos familiares resolve falar, não, você não pode vender esse carro. É o único bem que nós temos para poder se locomover aqui. Eu vou pedir a anulabilidade do contrato, da compra e venda. Ah, mas outra pessoa adquire de boa fé. Sinto muito. Fazemos a devolução do dinheiro para eles, se for o caso. Mas que não pode ser feita sem a devida ratificação, ou seja, a anuência do assistente legal, esse ato poderá ser o quê? Invalidado, ou seja, anulado. Entenderam, então? Então, desde que alguém se sentiu prejudicado ou lesado referente ao ato praticado por esse sujeito, esse ato poderá ser o quê? Invalidado. Perderá sua o quê? Sua eficácia nesse sentido. Então, o ato poderá até permanecer, desde que, né, ninguém se sinta lesado ou prejudicado pelo ato praticado pelo sujeito nesse sentido. Para ter total
amparo absoluto referente à ratificação desse ato somente com o quê? Com a anuência, ou seja, com a assinatura do próprio assistente legal, para isso ocorrer nesse sentido também. Vocês entenderam, então? Então, lá no absolutamente incapazes, não. O ato já é nulo, de efeito imediato, quer dizer, não tem validade alguma, para ter efeito somente com o representante legal. Aqui, o ato é anulável. Para ter essa eficiência absoluta, é necessário que o quê? Esteja com a anuência do assistente legal nesse sentido. Caso contrário, poderá perder justamente o quê? O efeito com o qual for ser provocado nesse sentido. Então ele pode fazer essa compra, mas Fazer a compra ou a venda, né? Tanto faz. ele pode fazer essa venda, mas ele corre o risco de alguém se sentir prejudicado e esse ato ser anulado. Então, para que isso não aconteça, ele tem que ter Assinatura do assistente assinatura do legal. assistente. É isso a condição. É essa a previsão legal. Tá claro? Alguém mais tem dúvida? O professor, e se a pessoa não tem família, tipo, ela é um alcoólatra, a família abandonou, quem que fica o assistente legal dele? Pois é. Aí tem que ver quem que seria essa pessoa que tenha mais proximidade com ele, né? Que tenha alguma relação com ele. Porque se também não tem família, não está prejudicando ninguém, né? É que tá a questão. Só tem essa condição caso está trazendo algum malefício a algum indivíduo que tem alguma correlação com ele. Caso contrário, ele permanece no estado que se encontra. Vai fazer o quê? Isso só acontece se alguém for pedir, né? Para que esse sujeito assista. Sim. Né? Justamente, alguém tem que provocar o Poder Judiciário para que isso aconteça. Né? Tem que ter uma manifestação contra alguém. Isso geralmente recai quem? Aos pais, né, que estão mais com questão de discernimento, né, por falta de para poder atuar, né, dentro de uma certa normalidade. Aí os filhos solicitam justamente a guarda, né, no caso não é a guarda, né, seria uma assistência, né, como estou falando agora há pouco, para poder justamente cuidar melhor, né, dos atos provocados por esse sujeito, mas tudo isso tem que ser devidamente comprovado. Não é somente chegar lá e pleitear, falar, eu quero porque ele não está regulando muito bem. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas têm que ser devidamente comprovadas. Realmente a pessoa vai perder a sua condição, vai poder atuar, tem que ter uma prova muito robusta para que isso ocorra, ou situações que comprovam essa situação, né? Caso contrário, né, simplesmente alegar por achar que tem direito e vai resolver o impedimento dessa pessoa para poder atuar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, quando alguém não tem família, não tem ninguém para poder justamente provocar o poder judiciário nesse sentido, né? Então, não faz nem, não tem nem lógica essa situação de uma pessoa ser interditada se não tem ninguém que vai se sentir prejudicado ou lesado por esse indivíduo, né? Que alguém tenha uma proximidade com ele nesse sentido. Geralmente isso acontece muito dentro da família, né? Tá claro isso? Sim. Sim. Alguém mais tem alguma dúvida em relação a essa situação? Podemos continuar, então? Bom, então, vocês entenderam. Então, ébrios habituais são os viciados em álcool, né, os alcoólatras nesse sentido, e os viciados em tóxicos, né, a segunda situação. Como eu falei, essa parte facilita bastante a questão da interdição, né, não em relação à questão da idade, como eu falei no inciso anterior, tá? No inciso 3, diz o seguinte: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam o quê? Exprimir sua vontade. Para tentar esclarecer essa outra situação, tá? Vamos tentar. Bom, acho que eu já até mencionei isso com vocês, mas vamos ver se a gente faz uma pequena reflexão de novo nessa situação. Como é que vocês classificariam nessa condição de ser absolutamente incapaz, ou relativamente capaz, ou plenamente capaz? Não precisa ter as mesmas características, tá, gente? Basta ter uma delas só, né? Uma pessoa que seja surda, muda ou mesmo cega. Como é que vocês classificariam essa pessoa que apresentasse qualquer uma dessas falta de órgãos dos sentidos aí?
Acho que relativamente. Como? Desculpa. Acho que relativamente. Relativamente. Quem mais? Bárbara. Eu acho que se for cega, talvez. Agora, surdo ou mudo ainda consegue se comunicar mais fácil. Mas eu não sei. Tenho dúvida. Acho que depende da tamanha condição, né? Acho que se for uma coisa mais grave, como uma deficiência mental, talvez. Mas quem é. A Bá falou, tipo, quem é surdo ou mudo consegue se comunicar, mas quem é cego também, tipo, então acho que é. Não sei. Agora eu mudei de ideia. É? O que você acha agora, então, Ana? Mas é que, tipo, eu falo em questão de cego não conseguir, que é mais difícil. Que o cego pode ser enganado. Uhum. Agora, porque não tá vendo, não tá. Ah, tudo bem que tem aqueles. Ah, eu esqueci aquele negócio de ler que passa o dedo. Não, isso. Braille. Ah, agora eu não sei, esqueci disso. Não sei, professor. Ah, que raiva. Tem mais ainda, tem a Tainá, tem o Maicon. Mas se ele é cego, ele tem um responsável por ele. É o responsável por ele. E você, Maicon, o que você acha? Eu tô meio perdido um pouco, porque acabei entrando na aula, cheguei atrasado. Se você como é que você poderia classificar uma pessoa que apresentasse qualquer uma dessas características que eu acabei de citar? Cego, surdo ou muda? Ela poderia ser o quê? Absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou plenamente capaz, referente aos seus atos? Depende da situação, eu meio que diria. Por causa que sempre vai ter aquela situação, então eu colocaria no meio termo, que é o relativamente incapaz. Relativamente incapaz. Então, eu vou perguntar para vocês agora, tá? Então, vocês estão em 5 aqui. Perguntar, como é que vocês poderiam classificar um cego, já que nós estamos falando, né, a dificuldade dele, para ser testemunha ocular de um crime? Não classifica. Ou só se for em caso de... Mas só que o ocular não sai. Eu falaria no caso dele ter ouvido alguma coisa, como se fosse, tipo, ouvir uma ameaça, alguma coisa assim. E vocês, meninas? Olha, aula passada foi bebê morto, essa aula é cego. Né, cara? Eu tava pensando isso. Na aula que vem, não vamos falar mais de morto ainda, você pode ter certeza disso. Jesus amado. Pode ter certeza. Nós vamos falar do artigo 6º, vamos falar muito de morto aí. O nome é testemunha ocular porque viu alguma coisa? E Pois tipo, é. viu. E aí, ele viu alguma coisa? Ele sendo cego? Não tem Não, como. Cego, professor. Né? Tá vendo a dificuldade da coisa aí? Nesse caso, seria o quê? Ele escutou, né? Mas. Não, mas no seu caso, que eu falei assim, você chamaria um cego, você testemunha ocular de um crime. Ele seria plenamente capaz, relativamente incapaz ou absolutamente incapaz? Absolutamente incapaz, porque ele é cego, ele não vê nada. Relativamente incapaz. Leslie, relativamente, Bárbara, absolutamente. Vamos supor que o crime foi, tipo, um tiro. Ele escutou passos. Quem é cego tem os outros sentidos mais aguçados que a gente. Uhum. Mas nessa minha pergunta bem específica, testemunha ocular. Ocular Não, é aí só ocular- realmente Desculpa, para eu não ver. entendi. Não, então é absolutamente incapaz. Pois é. É isso que eu quero que vocês entendam um pouquinho, tá? Eu estou sendo muito específico também na pergunta, né? Para você classificar um indivíduo, né, nesse sentido, lógico que ele vai se tornar o quê? Incapacitado absoluto. Por quê? Porque você testemunha ocular a um cego. Você viu quem atirou? Não, não tem jeito, o cara é cego, não tem como. Agora, como você mesmo colocou, não quer dizer que ele se torna absolutamente incapaz para outras condições. Era diferente, por exemplo, como existia no código anterior.
No código anterior, na lei de 1916, que vigorou até 2002, por exemplo, que o nosso código, já falei para vocês, só entrou em vigência em 2003, apesar da publicação feita em 2002, dizia que essas pessoas que apresentassem alguma falta dos órgãos dos sentidos, era taxativo ser o quê? Absolutamente incapazes. Era até um preconceito para as pessoas em si. Né? Era errôneo esse tipo de situação. Você qualificar alguém, ser absolutamente incapaz, pela falta de um órgão do sentido. Né? Cego, surdo, mudo, etc. Para nós, hoje, isso não cabe mais. Tá? Você taxar alguém pela falta de algum órgão do sentido. A questão da capacidade, como eu falei para vocês, desde o início, está relacionado ao quê? Ao grau de discernimento. Não pelo aspecto físico, não pelo aspecto de falta de órgão de sentido ou algo do gênero. Então, isso hoje é muito relativo em algumas situações, quando você coloca, né, a pessoa em determinadas circunstâncias para você taxar ela nessa condição. Lógico, pode ser testemunha ocular de um crime, eu estou colocando também uma situação bastante exagerada, né? Nesse caso, ela se torna absolutamente incapaz. Mas ela consegue o quê? Se manifestar com os outros órgãos do sentido. Ela consegue se expressar, ela consegue, né, seja por sinais, seja por intérpretes, seja por qualquer N situações, que ela consiga se expressar para que você consiga entender o que ela quer dizer. Por exemplo, como você mesmo colocou, eu não enxerguei, lógico que não vai enxergar, porque a pessoa enxerga. Mas eu ouvi o estumpido do tiro que saiu de um canto e foi para outro. Eu ouvi passos, né, eu ouvi, sei lá, ela desenvolve outros órgãos de sentido até melhor que a gente. Né, ela tem um outro desenvolvimento também, né? O cheiro, né, o olfato, né, a audição, o paladar, tudo muito mais apurado do que nós que temos todos os órgãos do sentido nesse sentido. Então, o que acontece, né, que existia antigamente, era taxativo, hoje não. Então, quando a pessoa não consegue se expressar, né, consegue se manifestar, ela se torna o quê? Né, seja de forma como foi colocado lá no artigo, né, que eu acabei de citar para vocês aqui, né? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puder exprimir o quê? Sua vontade. Quer dizer, quando não puder exprimir essa vontade, ela se torna relativamente capaz. Mas quando consegue, seja lá qual for a condição, que seja entendível essa condição, é plenamente capacitada. Só vou citar como uma condição, um exemplo, né? Eu tive um colega, não, tenho na verdade, né? Um colega que ele se formou comigo, ele é cego. E ele, né, conseguiu se formar, constituiu família, tudo plenamente capacitado. Então, você não pode mais intitular, né, uma forma taxativa as pessoas que apresentam alguma situação de falta de algum órgão do sentido para ser o quê? Incapacitado. Muito pelo contrário, eu volto a frisar, a questão da capacidade está muito mais atrelada à questão do discernimento. Não nessas questões dos órgãos de sentidos ou algo do gênero, né, tipo físico e etc, etc. Né? Eu lembro que a gente ia para as festas, né, de tipo churrasco lá na turma, ele jogava baralho com a gente. Por quê? Porque ele tinha um baralho próprio, baralho de braille. Né? Ele lia as cartas nesse sentido ali para poder. A única coisa que ele pedia é para a gente não ver as cartas dele, que já é sacanagem, do resto era tudo certo. Então, nós tínhamos total, né, normalidade referente às ações dele nesse sentido. Os códigos que ele tinha para estudar era tudo em braille. As provas que ele fazia em orais, por exemplo. Né? Ele tinha as suas dificuldades, tinha, claro que tinha, mas ele desempenhava, tanto que se formou. Né? Então, hoje em dia, não pode ser mais considerado como taxativo essa condição. Vai depender muito do quê? Das circunstâncias e da maneira que ele poder o quê? Não puder mais exprimir a sua condição, a sua vontade. Aí sim que poderá ser constituído como relativamente incapaz. Mas, do contrário, a pessoa é plenamente capacitada, sim. Entendido? Então, essa é a consideração que a gente faz referente a esse tipo de pessoas. Tá? E por último, no inciso 4, menciona-se quem? Os pródigos. Né? E vocês sabem quem são os pródigos?
Vocês têm ideia quem são os pródigos ou não? Não. É tipo aqueles. Não, eu ia falar primeiro é primogênito. Esquece. Primogênito. Não, não é. Vocês já ouviram falar naquela parábola do filho pródigo ou não? Sim. Prodígio? Não, Queria não é falar prodígio, não. prodígio? Prodígio é quem é, né, quem tem alguma esperteza, alguma inteligência acima do normal, né? Eu tô falando do pródigo. Então não faço ideia. Vocês não lembram da parábola do filho pródigo? Está na Bíblia? Eu não lembro, não. Ixi! Eu vejo que todo mundo é bem Eu religioso. lembro, mas só que se me receio é alguma coisa de uma pessoa que rejeita o pai, alguma coisa assim, não seria. Não é bem por aí, não. Mas continua a história. Você sabe da história ou não? Ah, sim, que o guri, ele tinha, na casa do pai ele tinha tudo, e ele foi viver sozinho fora, e ele perdeu tudo, basicamente. Ele tinha amigo, tudo, aí depois que ele perdeu o dinheiro que o pai dele tinha dado, ele perdeu tudo, e ele voltou pro pai dele. É isso aí. Aí o pai dele fez uma festa, e tal, quando chegou. O pródigo é essa parte que você acabou de citar aí. É aquele que vai e acaba com todo o seu patrimônio, sem deixar qualquer resquício dela, né? Então ele vai dilapidar todo o patrimônio sem qualquer critério. Acaba com tudo. Então imagina esse indivíduo, por exemplo, um indivíduo que é viciado em jogo, né? De repente ele é arrimo de família, o que sustenta a família, e aí volta tudo a perder em jogos, né? Por aí afora, em carteado, essas coisas todas aí. E nisso vai o patrimônio da família. E uma vez que perdendo essa condição, né, isso vai trazer o quê? Problemas, prejuízo para a família toda. E a família sentindo esse vício dele também, né? Porque o jogo também acaba sendo um vício, né? O que acontece? Pode requerer a sua interdição, né? Requerer justamente que ele também não possa mais exercer por conta própria os atos da sua vida civil. Então, uma vez interditado, alegando que a pessoa é um pródigo, vai ter que nomear quem? Um assistente legal. Entenderam também? Então, o pródigo também é alguém, né, que tem essa condição propensa de gastar todo o seu patrimônio sem qualquer critério, né, não respeitando as partes da esposa, do filho no futuro, algo do gênero, pode solicitar justamente o quê? A sua interdição. E uma vez concedido, comprovado, lógico, tudo tem que ser comprovado, né? Vai ter que ser nomeado um assistente legal para que ele possa depois conduzir a vida desse sujeito, né? Para que ele não possa mais exercer os atos dessa vida civil e dilapidar todo o patrimônio nesse sentido. Essa é a condição. Entenderam aí, gente? Sim. Sim. Ficou claro, então, essas 4 itens aí, né? Então, são relativamente incapazes os maiores de 16 e maiores de 18 anos, tá? Os ébus habituais, né, os viciados em tóxicos, aqueles por causa transitória ou permanente não puderam, então, exprimir sua vontade, né, sua condição, né, sua manifestação de vontade, e, por fim, os pródigos, são aqueles indivíduos que dilapidam todo o patrimônio sem qualquer critério, tá? Acabam com tudo. Voltando a frisar, de acordo com a observação, os atos praticados pelos relativamente incapazes por si sós são atos anuláveis, tá? Para que tenha justamente o efeito de forma absoluta, somente com a anuência do assistente legal. Aí sim ela está por completa a ação. Caso contrário, poderá sofrer algum revés ainda, caso não tenha essa assistência do próprio em relação ao assistido nesse sentido. Ok? Então, essa é a condição. Bom, dando sequência, vamos falar agora do artigo 5º, tá? Que é aquilo que está determinado lá no artigo 1º, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E é aqui que vai dar justamente a ênfase, né, a condição prevista no artigo 1º, dizendo o seguinte, no artigo 5º, a menoridade cessa quando? Aos 18 anos completos, quando a pessoa fica o quê? Habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Então, somente o que está previsto lá, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil no artigo 1º, que é justamente o que está dado, né, esse alcance somente aqui no artigo 5º, dizendo que essa minoridade cessa aos 18 anos completos. A pessoa se torna o quê? Absolutamente capaz, ou melhor, plenamente capaz, tá? Estamos tratando dos plenamente capacitados agora. Então, existem os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, são aqueles indivíduos que ainda não alcançaram a condição de plenitude, de capacidade. Somente aqui no artigo 5º, que retrata justamente quem são os plenamente capacitados. São aqueles indivíduos que, ao alcançar os 18 anos completos, que têm essa condição de praticar todos os atos da sua vida civil. Ok? Agora, minha pergunta é o seguinte: quando é que a pessoa tem 18 anos completos? No dia do seu aniversário de 18 anos? No dia, é isso? É. Alguém mais? Tem algo diferente? Ou todo mundo concorda? Só Eu ia pelo falar jeito que quando ele ele for falou, completar parece que é outra 19 coisa. anos, Não né? entendi, não entendi. Eu ia falar quando ele completar 19 anos, ele teve 18 anos completos, mas ia ser um bug muito grande, então não. Tá meio alto aí, né? Essa conta. Pessoal, quando eu falo 18 anos completos, não é só a data do aniversário, não, tá? É horário também. É por data e hora. Lembra que eu falei para você que o direito é detalhes? Então, quando eu falei para você, quando a pessoa adquire personalidade civil, né, a partir do seu nascimento, e sim do seu nascimento com vida. E aqui é a mesma coisa. Quando é que a pessoa adquire a maioridade civil? A partir de 18 anos completos. O que significa isso? Por data e hora. Então, não basta somente o dia do nascimento, o horário também. Tá? Eu nasci à tarde. Então, se der meia-noite do meu aniversário de 18 anos, eu não tenho 18. Eu tenho 17 ainda. Você tem 17, você tem que chegar no horário que você nasceu. Tá? Isso estou falando. Ai, que doido. É verdade. Então, imagina o seguinte, vamos fazer uma historinha aqui para a gente poder elucidar melhor essa condição. Vamos supor que eu estou cometendo um crime, eu tenho 17 anos, tá? Eu cometo um crime. Porém, esse crime eu vou fazer ele, né, na data que eu comemoro o meu aniversário, no dia do meu aniversário. Eu vou responder esse crime que eu cometi na data do meu aniversário como menor de idade ou como maior de idade? Se o crime aconteceu depois do horário que ele nasceu, vai ser como maior de idade. Se aconteceu antes do horário que ele nasceu, vai ser como menor de idade. Todos concordam? Eu discordo, por causa que, tipo, não sei se é verdade o que aconteceu depois, mas teve muito caso que passou pela internet de policial dando parabéns pro cara que roubou uma moto no dia do aniversário. Uhum. Aí eu não sei se, tipo, a pessoa é presa ou não. Mas pode até ser preso, né? Agora você vai ser preso como maior ou como menor, na verdade. Então, eu acho que vai ser como maior. Aí que tá um detalhe, tá, gente? Eu quero que vocês... Muitas vezes vocês reparam, como é que o advogado consegue tirar a pessoa que cometeu tal crime, ou como, né, a pessoa não responde, né, dentro da condição, né, de como presa, algo do gênero, né? O direito, o advogado, o direito em si, a gente vive muito de detalhes, como foi falado agora há pouco, né? Se a pessoa cometeu o crime antes de completar a maioridade civil, ele vai responder como menor. Então, o advogado que lê, né, e que entende do assunto, vamos dizer assim, ele vai usar justamente dessa condição. Falei, peraí, que horário que foi cometido o crime? Ah, tal horário. Que hora que ele completa os 18 anos? Ah, tal horário. Opa, foi antes? Ele é menor. É a relação ao fato cometido, não após o fato cometido, né? Então, são detalhes que dão uma diferença muito grande referente às consequências que pode ser provocada referente a isso, tá? Então, com certeza está batendo aniversário lá do rapaz lá, mas ele vai responder como menor, se cometeu o crime após, né,
Aliás, antes de completar a sua maioridade civil nesse sentido, tá? Lógico, né? O advogado tem que ficar esperto também nesse tipo de situação, porque com certeza o policial, o delegado, seja lá quem for, vai colocar ele como, vai fichar ele como maior de idade, mas se for observado bem realmente, de repente até no próprio boletim de ocorrência, pode ser colocado um horário diferenciado daquilo que ocorreu. Vai depender muito da lisura como é feita também esse boletim de ocorrência. Mas muitas vezes, né, se for colocado dentro dos critérios legais e dentro dos critérios que realmente aconteceu, com certeza a pessoa que se cometeu antes de cometer, de preencher justamente, né, a plenitude do seu aniversário, com data e hora, se for omitido antes, né, referente ao horário, ele vai responder como menor. E essa é a condição prevista na lei aqui que nós estamos falando. Tá? Isso eu estou falando também uma questão equiparada entre a maioridade civil com a maioridade penal, porque as duas têm uma questão de 18 anos hoje, né? 18 anos completos, hoje, como eu falei agora há pouco. Tá certo? Então, ele é menor. E lógico, o menor tem uma diferenciação na hora de apenar, dependendo do crime cometido pelo sujeito, nesse sentido. Né? Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Agora é o seguinte, não basta somente a pessoa ter os 18 anos completos para ser maior de idade. Tá? Existem outros critérios também que a gente possa também o quê? Determinar a plenitude de capacidade no aspecto civil da pessoa. Uma delas nós chamamos, a questão que nós colocamos aqui em pauta agora, seria o quê? A emancipação. Tá? O que é emancipação? Nada mais é você poder o quê? Antecipar esta maioridade. Então, diz lá no parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade, quer dizer, os tipos de emancipação que é retratado justamente isso, quer dizer, como você adquire essa emancipação, na verdade, tá? Então, primeiro, no inciso 1, então, está dizendo lá, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver o quê? 16 anos completos. Então, a primeira consideração que se faz é pela concessão dos pais, quer dizer, os pais outorgam, os pais determinam essa condição. Né? Então, eles transferem o poder que eles detinham sobre esse menor para o próprio menor. Né? Através do quê? De uma declaração de vontade, basta ir ao cartório e fazer essa manifestação de vontade. Né? Como está dizendo lá, mediante o quê? Instrumento público. Então, seja os pais, quer dizer, ambos os pais, ou um deles na falta do outro, quer dizer, o pai é separado, de repente um tem a guarda, né? Um é falecido, então basta um deles ir lá e manifestar esse ato de vontade, tá? Independentemente, como eu falei, da homologação judicial, não precisa passar pelo crivo do Poder Judiciário, pelo crivo do juiz, tá? Basta o pai ir lá e manifestar esse ato de vontade em si. Ou, como está dizendo também a outra parte do inciso, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, quer dizer, manifestado pelo seu, né, pelo indivíduo que tem essa guarda, então o seu tutor, né? Se o menor tiver o quê? 16 anos completos. Então, a idade mínima para poder emancipar alguém é a idade de 16 anos completos. O que significa isso? Data e hora. Então, a partir do momento que a pessoa completou os 16 anos, né? Seja no dia do seu aniversário, no horário que ele nasceu, a partir desse momento que ele pode ser o quê? Emancipado, ou seja, você antecipar a maioridade civil desse indivíduo. Ok? Então, é o primeiro critério para a emancipação. Qual que é o segundo? Inciso 2, pelo casamento, como está dizendo lá. Só que para poder casar, a pessoa tem que ter idade mínima para poder emancipar, qual é? 16 anos completos. Nesse sentido, o que acontece? Tem que ter autorização dos representantes legais, dos seus pais, por exemplo. Caso contrário, também não casa, né? Então, uma vez que tem autorização dos pais para o casamento e a idade mínima já foi atingida, que é 16 anos completos, uma vez casados, emancipa. O que significa isso? Vai responder pelos seus atos da sua vida civil. Se torna responsável pelos atos da sua vida civil. Então, é um outro critério que também está dado pela própria legislação nesse sentido. Ok? O inciso 3 e o inciso 4, pessoal, eu acho um pouco mais complicado disso acontecer.
praticamente impossível de acontecer. Talvez no 4 nem tanto, mas o terceiro eu acho um pouco provável que isso venha a acontecer. E eu não sei porque isso foi um resquício da legislação anterior. Aquela legislação anterior fazia mais sentido que ser empregado do que na legislação atual, né, como está colocado lá. Então vamos ler, depois a gente vai refletir um pouco a respeito, tá? Diz lá o inciso 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. Bom, vou perguntar para vocês, quando é que a gente tem um emprego público efetivo? Vocês sabem ou não? Concurso? Concurso? Eu ia falar isso aí. Concurso público, isso? Vocês concordam? Sim. Não é só concurso público não, gente. Tá? Mas vamos nos ater só no concurso público, por exemplo, tá? Para você prestar concurso público, qual é a idade mínima hoje? Não sei. É 16, não é? 16? Eu ia falar 21. 21? 21 não é, porque quando eu morava em Cuiabá eu ia fazer de algum lugar. Eu não lembro qual órgão que era, e eu tinha 18 e podia. Então vamos supor que seja 18. Qual é o fundamento, então, ter esse inciso? Não, a pessoa já tem idade mínima para isso. Né? Já completou a idade da maioridade civil. É 18 anos, e aí? Sabe que faz algum efeito referente a isso? Não, né? Vocês estão vendo agora a dificuldade desse inciso aí? Ué, essa idade mínima da pessoa para poder... Vamos supor, então, que seja 16, como vocês estão colocando, mas é pouco provável que um edital abra um concurso, né, para 16 anos. Geralmente, eles exigem que a pessoa tenha idade mínima da maioridade civil, que é 18 anos completos. Se já tem 18 anos, não tem mais sentido para você poder emancipar alguém. Mas vamos supor que seja 16. Quando é que você se torna efetivo? Uma vez que você passou no concurso público. Não quer dizer que você passou no concurso público, você já esteja efetivo. Ainda não. Você tem que ser contratado. Efetivo é quando você é contratado pela empresa de carteira assinada, não é? Mas não é jovem aprendiz. Não necessariamente, porque aí, no caso, é contratual, né? Mas eu estou falando na questão do exercício público mesmo, né, do contrato público. Então é de um cargo público? Não necessariamente, tem que exercer um cargo, né, na verdade, né? Mas para você ter efetividade, você tem que passar por exame probatório, que nós chamamos. Tá? O que é um exame probatório? São algumas condições, né, que o próprio órgão vai fiscalizar dos seus atos. Se você fizer algo irregular, contrário naquilo que foi feito, que você foi contratado, violando alguns requisitos básicos, né, de princípios da própria administração pública ou algo do gênero, você pode ser mandado embora, né, e até responder por isso depois também, se for o caso. Né, abrir um processo administrativo contra a pessoa e etc, etc. Esse exame probatório, quer dizer, essa fiscalização que se tem referente aos atos praticados por esse servidor, perdura no mínimo 3 anos. Só a partir de 3 anos após, né, do concurso que a pessoa está lá trabalhando, né, ele pode ser o quê? Efetivado. Caso contrário, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Vocês entenderam? Então, a pessoa tem 16 anos, passou no concurso público, tem um prazo de probatório de 3 anos. A pessoa já está com mais de 18 também. Então, perde o sentido. E aí, qual que é a validade desse inciso, então? É praticamente nula, não é verdade? Isso faria mais sentido se fosse na legislação anterior, tá? No Código Civil de 1916, e que eles simplesmente retrataram de lá e não observaram direito. O que acontece? No Código de 1916, tá, que perdurou até 2002, a maioridade civil não era 18 anos completo, e sim o quê? 21. Como você colocou agora há pouco, Maia. Era 21 anos. E aí faz mais sentido, por quê?
pessoa que era contratada, fazia, né, concurso público, vamos supor que ele fazia com 18, né, como previu o edital, tá certo? E o exame probatório que existia na época não eram 3 anos, e sim 2. Então, caso ele completasse o exame probatório para se tornar efetivo, se ele entrou com 18 até os 20 anos, né, porque tinha mais 2 anos de probatório, então aos 20 anos ele praticamente era o quê? Efetivado. Uma vez efetivado abaixo dos 21, que era a condição, né, da menoridade na época, né, ele poderia ser o quê? Né, emancipado, automaticamente nesse sentido. Aí sim faz sentido. Mas na atual conjuntura da nossa legislação, isso cai por terra. Primeiro, que nenhum edital prevê praticamente nenhuma contratação, né, por concurso público abaixo dos 18 anos. E além do mais, nós temos ainda também o exame probatório, que em vez de ser 2, são 3 anos hoje. Então, a partir do momento que a pessoa vai ser efetivada, se tiver a idade mínima de 18 com mais 3, né, vai ter no mínimo 21 anos para efetivar. Então, já não tem qualquer sentido, vamos dizer assim, a condição prevista nesse inciso aí, né, para a questão da emancipação que nós estamos tratando aqui, tá? Agora, se houver algo contrário a isso e estiver dentro das previsões, dentro desse inciso, muito pouco provável que isso aconteça, mas se ocorrer, tá aí também, né? É só utilizar, tá certo? E imagina o inciso 4 também, uma condição, né? Está dizendo lá, pela colação de grau em curso de ensino superior. Quem, em condições normais, eu estou falando, tá? Consegue colar grau em curso de ensino superior abaixo dos 18 anos. Nunca vi. Pois é. Tá aí a situação, né? Hoje os cursos, tem cursos até com menos, né, tempo, né, para poder, curso de ensino superior, né, para poder justamente colar grau, né? Mas, mesmo assim, a pessoa tem que colar grau abaixo de 18 anos, para poder ser o quê? Emancipado. Então, é uma outra condição também que é pouco provável que aconteça, né? Das formas normais que eu estou colocando aqui, né? Por quê? Porque simplesmente repetiram o que tinha lá no artigo do código anterior, né? E reproduziram aqui. Agora, pelas atuais condições que nós vivenciamos hoje, né? É pouco provável, por utilização desses dois incisos, você consegue emancipar alguém, tá certo? Mas está aí, está válido, como eu falei para vocês, a lei só perde a sua validade a partir do surgimento de uma nova lei que venha o quê? A revogá-lo, né? Seja no todo ou em parte, nesse caso mantiveram. E aí, está aí ainda. Tá certo? Então fica aí como curiosidade para a gente poder entender o funcionamento, né? Mas que está válida essa condição e que se alguém, né, poderá utilizar essa situação, caso se encontre dentro do perfil que está colocado a legislação aí, é só usar. Tá certo? E para finalizar, nós vamos usar o inciso 5º, né? Está dizendo o seguinte, para poder emancipar alguém também, né? Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência da relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha o quê? Economia própria. Então, imagina aquele exemplo que eu citei na aula passada para vocês, né? O Joãozinho lá, filho do João que faleceu. Então, ele adquiriu personalidade a partir do seu nascimento com vida. Então, ele adquiriu direitos e obrigações. Mas ele só vai poder exercer a partir de que momento? Como está dizendo lá, a maioridade cessa aos 18 anos completos. Quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da sua vida civil. Quer dizer, quando completar os 18 anos completos, ele vai poder exercer por plenitude referente à herança deixada pelo seu pai, nesse sentido. Porém, se ele completar 16 anos completos, né, e tem aquela economia própria, quer dizer, toda a sua manutenção, né, e já se encontra trabalhando na própria empresa do pai, né, que deixou para ele aquela situação toda, nesse sentido ele vai poder ser o quê? Emancipado e tomar conta das propriedades, né, dos bens que ele deixado pelo seu pai, para poder justamente exercer
esses direitos e esses deveres que estão embutidos justamente dentro da herança deixada pelo seu pai nessa condição. Então, uma outra forma também para você poder o quê? Antecipar a maioridade civil desse indivíduo. Pessoal, dúvidas? Estou à disposição. Não, professor. Alguém? Não, Não. Também não. Tá tranquilos, então? tranquilo. Bom, se ninguém tem nada a dizer, ou a comentar, ou perguntar, né? Então, eu estou encerrando a nossa conversa hoje, tá? Espero que vocês tenham, né, aprendido um pouquinho mais hoje referente a esses artigos, né? Então, com isso, nós encerramos a parte da personalidade e da capacidade civil dessas pessoas, tá? Que vai ter aqui no artigo 5º. Na aula seguinte, vamos falar um pouquinho sobre ausência com vocês, que vai trabalhar não só o artigo 6º, mas também um capítulo 3º, que vai do artigo 22 até o artigo 39 do Código. Só que a gente vai fazer uma forma bastante resumida para a gente poder entender esse funcionamento referente a essa questão da ausência também, tá? Então, eu desejo a todos, né, caso ninguém tenha nada a comentar, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana, tá? Com muita saúde para vocês todos, que a gente possa encontrar na nossa próxima aula. Ok? Nada, boa noite. Até mais. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Professor. Tudo de bom para vocês, então, tá? Igualmente. Tchau, tchau.